Muito boa tarde, bora para mais um vídeo aqui no canal com o G4 Band Esportes. Uma cena trazendo as últimas informações do Verdão desta quinta-feira, né? O Gustavo Gomes aí que sofreu uma lesão e vai desfalcar o Palmeiras aí nessa final do Campeonato Paulista. Também uma cena falando um pouco sobre o mercado da bola, tem novo reforço aí chegando no Palmeiras. Então vamos acompanhar essa e outras informações aqui nesse vídeo. Deixa o like, deixe seu comentário. Também quero deixar os créditos aqui na descrição, a Band Esportes. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Bom, o Gustavo Gomes se machucou, é isso? Está fora das finais. Mas ele estava na reserva, de qualquer forma. Claro, vai fazer falta. Se machucou ontem no treino. Ligamento colateral, joelho direito. Não vai fazer cirurgia. E deve ficar 1 mês e meio, 2 fora. Está fora das finais. O Lucas Evangelista fez o exame, foi aprovado, deve ser apresentado hoje ou amanhã. E aí o Palmeiras então ficou com Mikael, Murilo e os meninos, é isso? Mikael, Murilo, Fux. Ah, tem o Fux agora. Isso. E provavelmente... Benedetti e Naves. Benedetti, provavelmente sem o Naves. Agora eu não sei se eles vão esperar o Naves até o meio do ano. Agora com o Gustavo. Ou se vão negociar agora, entendeu? É bem provável que ele saia agora. Agora, para onde? Para o mercado interno? Atlético Mineiro ou o Bragantino. Quem? Naves. Agora, ninguém vai discutir a importância do Gustavo Gomes no Palmeiras, nos últimos anos e tal, titular absoluto, capitão e tudo mais. Agora, neste Palmeiras agora, claro, o cara não está nas finais, é ruim, mas não é uma tragédia, ele não era nem titular. A gente até mesmo elogiou o menino que entrou e jogou muito bem, Mikael. Não, nesse momento, sim. Nesse momento, a presença dele é muito importante. O Palmeiras tem alguns pilares, né? Tem o Everton, tem o Gustavo Gomes, o Marcos Rocha, o Rafael Veiga, mesmo aqueles que não jogam, o Lomba, o Mike, né? São jogadores que são pilares desse time, que estão aí desde o início, né? Que chegaram faz muito tempo. Então, esses são, em tese, entre aspas, os capitães que o Abel coloca na gestão do elenco. Então, são jogadores que sempre alguém vai parar para ouvir. Alguém vai parar para ouvir o Veiga, vai parar para ouvir o Gomes, vai parar para ouvir até agora o Murilo, que vai ficando como mais velho, né? A renovação de contrato do Marcos Rocha foi muito, e do próprio Lomba, foi muito pautada neste olhar, vamos renovar o elenco, precisamos manter jogadores aqui que consigam ajudar o Abel na manutenção do bom ambiente, certo? Então, são jogadores importantes nesse aspecto. Agora, no aspecto técnico, para este início de ano, de fato, o Mikael surpreendeu a todos nós, inclusive a mim. Eu fiquei muito surpreso com o desempenho dele, a desenvoltura dele, a forma como ele está jogando. Veio dos Estados Unidos, né? Veio da MLS. E foi brutalmente criticado pelas cornetas, pelos amendoins. Que não conhece, só porque veio dos Estados Unidos tem um preconceito. E eu não conhecia, fui ver alguns jogos dele, vi 4, e ouvi as pessoas que trabalham na MLS, jornalistas, companheiros nossos. Os caras falaram, olha, não é zagueiro Palmeiras, mas pode evoluir. Aí eu fiquei com essa ideia, tá? Achei normal, ok. Mas a forma como ele está jogando me surpreende muito. Por ser um zagueiro canhoto, por ser um zagueiro que tomou conta da posição. Cara, se tem um jogador que eu não queria marcar na vida é o Caleri. Certo? Porque não é pela questão técnica, é pela questão física. É um jogador de imposição. E ele marcou e marcou muito bem o Caleri. Nem o Gomes consegue marcar o Caleri desse jeito. Pelo amor de Deus. Nesses confrontos, você pode ver que a maioria dos lances o Caleri ganha no corpo. Então, ele foi muito bem no treino e acho que os zagueiros que o Palmeiras tem, ele tem agora zagueiros com características diferentes, né? O Murilo joga dos dois lados, o Mikael já não, é do lado esquerdo. O canhoto não joga do lado direito nem isso, e a direita dele, vou falar para você, hein? É igual a minha fome para comer salada. É duro. E o Fux, que é um zagueiro mais técnico, um cara de passe, de construção do jogo lá atrás. Então, a montagem do elenco, para mim, foi muito bem feita. E me parece também que os volantes estão dando essa sustentação. Tá chegando bola menos mastigada para eles. Mais mastigada, né? Ao contrário. Martins é o cara que fez isso.
Sim, eu acho. Tá uma marcação melhor também, tá chegando mais tranquilo para eles ali atrás. Muitas vezes o volante, né? O Ralf ajudou muito o zagueiro do Corinthians a fazer o nome deles, porque na frente ali virava um cara que... O Martínez está jogando mais centralizado e está conseguindo dar essa tranquilidade para o zagueiro. Em relação ao Gomes, antes da lesão, tinha a perspectiva da convocação. A gente tem que ver sempre a data FIFA, né, por a partir da volta. O Rios acaba de sair. O Rios convocado. Paraguai não saiu, o Equador ainda não oficializou, alguns ainda não. O Uruguai também não. Exato. Mesmo. Cara, quem vai fazer... Desculpa, né? Fala. Não, pode falar. Então, quem vai fazer a limpa é o Uruguai, né, cara? É. Martínez, Facundo... E o Piquerez. Não, às vezes a gente acha que a seleção uruguaia... Depende, né? Depende, porque o Uruguai tem muito jogador bom jogando em liga forte, né? É que eles estão na pré-convocação. Exato. Pré? Sim. Mas acho que isso é importante, porque o Gustavo Gomes, se fosse convocado, dificilmente ia jogar a final, mesmo 48 horas depois, o jogo é quinta-feira. Isso vai ficar com todo mundo que sair, esse asterisco, né? Como é que vai voltar depois de 2 partidas? Não só questão logística, mas se jogarem as 2 partidas, dificilmente vão participar da final, né? Pelas suas seleções. E só uma lembrança histórica, agora recente. A gente está falando da possível final, Corinthians e Palmeiras e Gustavo. Cara, é incrível o futebol, né? 48-58, faltando 2 segundos para acabar o acréscimo. Ele faz a falta no Jô, pênalti. O Jô faz, vai para os pênaltis. Se o Corinthians ele ganha o título, seria o segundo título na casa do rival, ganharia o tetracampeonato, que hoje é o Palmeiras que consegue. E talvez o Gustavo seria crucificado de uma maneira por um pênalti idiota. E talvez não teria construído a história linda que ele construiu no clube. É muito louco o futebol, né? Por 2 segundos. Um detalhe. Olha, ontem teve reunião lá na CBF, os presidentes dos clubes foram lá, conselho técnico, para falar sobre o futebol brasileiro, várias questões e tudo mais. E a Leila Pereira, claro, o presidente do Palmeiras, estava lá e foi perguntada sobre a questão que ainda está quente, a do gramado sintético. Vamos ouvi-la. Foi falado sobre o gramado sintético, o doutor Pagura fez uma bela apresentação no estudo que a CBF fez sobre a diferença de um gramado para outro e, concluindo, não existe nenhuma comprovação de que o gramado sintético causa qualquer dano para o atleta, então, mas não houve votação, isso que eu digo para vocês, não houve votação se fica ou sai o gramado sintético. Houve um compromisso do Conselho Nacional de Clubes aprofundar nesse assunto e chegarmos a uma conclusão onde todos os clubes sejam atendidos, porque, gente, o problema é o seguinte, não é possível você comparar gramados europeus com a situação brasileira. É muito melhor você ter um gramado sintético de primeira linha do que jogar em gramados naturais esburacados. Isso é uma coisa óbvia, não é? Então, a gente tem que discutir, sim, a qualidade dos gramados no Brasil. Não se o sintético é melhor do que o natural, e sim a qualidade dos gramados. E, normalmente, os atletas que reclamam são atletas mais velhos, que eu até compreendo que eles querem prolongar ainda mais, né, a vida profissional deles, então, que eles acham que isso pode encurtar a vida útil deles como atleta. Mas, normalmente, são atletas que deveriam já ter parado de jogar futebol, não é? Ao invés de ficar reclamando do gramado. Levando em conta que, no Brasil, a realidade é outra. Se os gramados europeus são tão bons, ótimo, fiquem lá, não venham para cá. Tá aí, então, a Leila falando sobre a questão do gramado sintético. Tem uma ironia aí, para não dizer uma outra coisa, o Gomes vai estar fora da final do Paulista com uma questão, uma contusão, pode não ter nada a ver com o gramado sintético, mas enfim, ele tem um jogador de mais de 30 anos que está machucado. A gente vai falar já sobre os detalhes da final. Essa semana aqui, acho que sei lá, segunda ou terça, algum dia dessa semana ou da semana passada, eu sei lá. Não, foi depois do dia da história do racismo do Luigi. Eu falei aqui, de maneira muito clara, como a Leila tinha ido muito bem nessa história, tinha feito o que nenhum outro presidente tinha feito do Brasil, quando tem caso de racismo. Foi lá e bateu forte, reclamou, ligou para o presidente da Comebol, coisa que acho que os outros presidentes devem ter nem o telefone do cara. Ela foi lá e ligou para ele, e aí ele não atendeu, não pôde atender, ela reclamou disso.
Aí surgiu a punição lá da história do racismo. Foi uma punição ridícula, ela voltou a bater, ela voltou a bater, ameaçou ir para a CONCACAF, ou seja, ela levantou, subiu no caixote, foi dura, e eu achei espetacular. Falei, parabéns para a Leila, que legal que ela fez isso, coisa que nenhum outro dirigente, homem, mulher, quem quer que seja, fez no Brasil, até então. Então, achei muito legal. Agora, isso aí, rapaz, eu não sei se a Leila acha que pessoas mais velhas só podem pedir empréstimo, só podem fazer outras coisas, não. Podem ter, não é a Leila que vai determinar o quanto o cara vai jogar de futebol. Se o cara quer jogar com 150 anos, ele vai jogar. Não é a Leila que decide se o cara tem que parar de jogar. Achei uma declaração absolutamente preconceituosa e arrogante da parte da Leila, por mais que ela possa estar defendendo os direitos, as questões do Palmeiras. Mas ela não pode responder pelos jogadores. Ela nunca, a única vez que eu vi ela chutando uma bola foi num pênalti, que ela bateu lá de brincadeira uma vez. Ela vai dizer se o gramado é bom ou se não é, independentemente da questão médica, que o Pagura foi lá fazer uma palestra. A questão, de novo, não é essa, e os jogadores já deixaram claro que não é essa. Então, achei que ela mandou muito mal nessa história, na mesma medida que ela mandou muito bem na semana passada. Achei arrogante, preconceituosa, coisa que não deveria ser, ainda mais ela, que muitas vezes sofre preconceito por ser mulher. Exato. Ela mesma não deveria agir dessa maneira, com outro tipo de preconceito, contra jogadores que são veteranos ou não. E não é ela que decide se esses caras vão parar de jogar ou não. Mas, enfim, falei demais, quero ouvir vocês. Você falou tudo. Basicamente... Podia ter deixado alguma coisa. Né? Falou tudo, concordo com tudo que você falou. As palavras, inclusive, preconceito, arrogância. Eu acho que ela é uma excelente comandante para as questões institucionais. As questões esportivas, não. Quando normalmente ela emite opinião sobre essas situações, ela de fato escorrega. Acho que foi... Você citou o Gustavo Gomes, eu vou citar um outro jogador acima de 30 anos do Palmeiras que não tem conseguido jogar na sequência. O Felipe Anderson deve ter se sentido atingido, porque o discurso dela atinge diretamente um jogador como o Felipe Anderson. Jogava todas as partidas na Europa e não consegue jogar no Palmeiras de forma consecutiva e já tem mais de 30 anos. E ao contrário disso, o Marcos Rocha jogando muita bola, também já veterano e jogando bola no sintético. Exatamente, são casos e casos. O cara só fala besteira. E acho que ela não tem a menor condição de opinar sobre o assunto, a menor condição, como nenhum... Aqui nós estamos falando, como nenhum cartola ou Pagura, médico da área médica, foi lá fazer uma explanação para a questão ser colocada para os cartolas. Quem tem condição de falar sobre gramado é jogador de futebol. Ponto. Essa discussão já não é... Isso que eu estou falando, a gente falou do dia do manifesto. Não é mais institucional ou clubista ou jornalística. É uma discussão dos atletas e acabou. Só que aí tem uma questão que os outros dirigentes falham, e aí ela preenche esse vácuo institucional. Onde estão os presidentes dos clubes, os jogadores que fizeram o manifesto? Pois ótimo ponto. Onde estão esses caras? Aí voltamos à Leila, né? Porque ela banca as coisas. Claro, como ela já falou, a gente não precisa nem interpretar a Leila, ela fala as coisas de uma forma clara. Qualquer coisa que diz respeito às minhas coisas, eu vou defender com unhas e dentes, eu passo por cima de todo mundo. Ela fala assim. E quando ela administra a empresa dela, para ela, tanto faz. Essa visão capitalista me deixa uma coisa, cara, da vida útil das pessoas. É uma coisa nojenta. E que determina um preconceito gigantesco, justamente uma pessoa que sofre preconceito muitas vezes como uma mulher comandante no futebol. Então, é abjeto, só que ela não tem... Nossa, esse cara é mó bobão. Ela não tem debate, ela não tem contraponto debate, no mundo do vazio, mundo futebolístico. De novo, se eu fosse jogador veterano ou não de qualquer clube, eu entraria com uma representação. Como ela faz, qualquer coisa que ela faz, ela entra com uma representação jurídica. Qualquer coisa, eu entraria com uma representação jurídica, entraria com questões, faria estudos, tem lá outros jogadores machucados e tal. O que ela falou é um absurdo completo. E, de novo, absurdo que você tá falando, desvia o foco. Depois do manifesto dos jogadores, tem uma situação, o cronograma para retirada do gramado sintético do futebol brasileiro. Ridículo o que você está falando. E ela que se prepare para isso. Certo? Ela que se prepare para, eventualmente, no campo que ela administra ou co-administra, trocar o piso, que está condenado pelos jogadores de futebol no Brasil. Nossa, aí o jogador não tem discussão mais. Não é ela que tem que opinar. Não, que isso.
E eu quero ver um jogador, porque o jogador que joga no time dela, e que ela se acha proprietária, inclusive da vida dos jogadores, ai de um jogador que se manifeste de alguma forma. O Dudu só foi falar quando saiu do Palmeiras. O Dudu que se machucou no gramado sintético. Era o jogador mais querido da torcida do Palmeiras quando rompeu o cruzado no sintético e agora está no Cruzeiro. Aí eu falo, o Felipe Melo foi falar depois. Um monte de jogador que jogou no Palmeiras foi falar depois. Né? Então ela foi muito mal e acho que ela só consegue solar sobre vários temas no futebol brasileiro porque ela não tem contraponto. Que o resto, os dirigentes, os homens, os machões dos clubes brasileiros, nenhum está endossando o que o atleta dele falou e são um bando de frouxos. Basicamente é isso. Tem isso, né? Porque aí vai lá, o Neymar, o Lucas, o Thiago Silva, não teve um cara que fala assim, olha, meu jogador não quer jogar ninguém. A Leila, sim, defendeu os jogadores, o time dela, enfim. Não, defendeu o dinheiro. Defendeu o dinheiro. Defendeu a instituição dela. Defendeu a instituição. Foi uma não é o jogador dela, não. Porque ela sabe ela dane-se, ela tem jogador de 30 anos lá, a mesma coisa, machucado. Mas diga lá, Massa. E os caras jogam, né? E jogam lá. Marcos Rocha é um exemplo disso. É só ele, né? Não é só ele. Não tá jogando. Não é por causa do sintético. Nossa, esse cara é bobo, hein? Não é. Esse cara é bobo, hein? Por que ele não tá jogando? Tá com pubalgia. Exato. Ele tinha pubalgia na Itália? Por causa da diferença de piso. Não é só o sintético, é campo esburacado, campo ruim. Caralho, esse cara é bobo. Mas fala, Massa. Eu vou ficar ruminando, eu nem vou dar meu opinião. Não. Então beleza, fala aí. Não, você é o cara. bom, Fala aí. Cara especialista em sintético. Ele tá manja tudo. Caralho, que cara bobão, mano. O que jornalistazinho chato. Você conhece tudo, então fala aí, meu irmão. A maioria dos jogos. Fala aí, o Rafael Veiga treina no campo normal. O Rafael Veiga joga no... Quando o Palmeiras joga em casa, qual o piso que ele treina, Marcinho? Ele treina no campo normal, de grama. Quando o Palmeiras joga na casa dele. Come. Não é no sintético que treina. Ele não treina nunca no sintético? Não, pode treinar algumas vezes, mas não treina no sintético. Tá bom. Não treina, o Palmeiras não treina no gramado sintético. Treina às vezes. Chato, sim, mas não é o caso do Felipe Anderson. Certo. O Gomes se machucou no campo natural. Não falei do Gomes. Não, eu tô jogador falando. Que foi contratado. Porque ele tem mais idade. Falou do Gomes, olha lá, sim, vou deixar Gomes, clara a minha sim. opinião. Bom, porque ele tem mais idade, foi o que ela falou. Exato. A declaração dela é infeliz. Ninguém tem direito de acabar com a carreira de ninguém. Mano, esse cara nem é do árbitro, né? Que errou. Ele tá defendendo eu acho isso lamentável, triste mesmo. Esse aspecto da declaração dela. Os jogadores têm que se posicionar, os dirigentes têm que se posicionar, né? E se é uma agenda que vai ser colocada e não vai, pode anotar o que eu estou falando. Eu sou defensor do campo natural. Que seja natural o campo, todos, inclusive do Allianz Parque. Ponto. A partir daí, agora é uma agenda do jogador. Se o jogador acha que é ruim jogar lá, nada mais. Agora, dizer que lá machuca, aí não. Aí eu tô fora. Isso aí não é verdade. Não é verdade. Messi não joga no sintético. Mentira. Não é científico. Não Suárez não joga no sintético. Mentira. Estão jogando lá no campo sintético. E ponto. Essa que é a minha questão. Se o Arnaldo, o Vessa, o Tirone, qualquer um vir a público e disser assim, tá aqui a prova das provas. Fato. Acabou. Vai a carreira do cara vai diminuir por causa do sintético. Matou. Acabou o assunto.